Gente, bom dia. Tô vindo aqui para falar para vocês que eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, de eu falando aí do significado que o Igor é na nossa vida para nós, né? Já tem uns tempos já que eu gravei, acho que foi quando tinha 2 meses que ele tinha falecido. Então eu fiz esse vídeo, né? Explicando o que aconteceu, dele ter falecido, o que aconteceu com ele, falando do que ele é para nós, né? Porque mesmo que ele não tá mais aqui, mas ele tá em nossos corações e ele era tudo na nossa vida. Então eu vou colocar para vocês estarem ouvindo aí eu falar um pouquinho do amor que a gente tinha por ele, tá bom? E que nem as pessoas falavam pra gente que o Igor era dependente da gente, né? Que o Igor dependia de tudo da gente e na verdade, pelo contrário, quem dependia dele era nós. A gente é dependente dele, né? Porque hoje a falta que ele faz para nós é imensa, é imensa. Em tudo que a gente vai fazer, a gente sente falta dele. Não importa o que a gente esteja fazendo, a gente sente falta. Então, na verdade, quem era dependente dele era nós, né? A gente dependia dele, do amor dele, da alegria dele. Que isso aí faz muita falta aqui dentro da nossa casa. Mas eu vou colocar um pouquinho aí, né? Falando do que aconteceu com ele, do que ele é para nós, tá bom? Do grande amor da nossa vida, tá bom? Então assistam esse vídeo, né? Eu sei que esse canal não é para isso, mas eu quero colocar, né, como exemplo, que ele foi um exemplo para todos nós. Então eu espero que vocês assistam esse vídeo e valorizem aqueles que estão do seu lado, aquele que te apoia, aquelas pessoas que se preocupam com você, porque foi isso que o Igor era para nós, um exemplo de amor e de alegria, tá bom? Então assistam o vídeo aí, tá? Fiquem com Deus. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gente, eu vim aqui fazer um vídeo para vocês, justamente aqui nesse lugar que o meu filho sempre ficava, sempre amava ficar, que era esse cantinho aqui. E eu vim fazer esse vídeo hoje para vocês, para conversar um pouco, né? Sobre tudo que a gente está passando, sobre o que a gente está sentindo, né? Em questão da perda do nosso filho, em questão de como a gente vai seguir. Então eu vim aqui falar para vocês hoje que a gente perdeu o nosso filho, foi muito difícil, né? Porque a gente não esperava perder ele dessa forma assim tão rápida, porque o Igor sempre foi um menino sadio, mesmo com as limitações dele, o Igor nunca teve assim, ter que ficar internado, o Igor nunca precisou disso, o Igor sempre teve saúde. Quando ele era pequenininho, sim, ele ficou bastante doente, mas depois de um tempo pra cá, o Igor nem medicamento tomava mais. O Igor é um menino saudável, né? O Igor era um menino alegre, dava bem com todo mundo ele gostava de conversar, ele gostava de que as pessoas estivessem perto dele. Ele era um menino assim, que transmitia alegria, por onde ele passava ele transmitia alegria, né? A pessoa poderia, só se a pessoa fosse uma pessoa de coração muito duro para não enxergar o amor que ele transmitia para as pessoas, né? Porque ele amava a todos, gente, a todos. Se passasse um mendigo na rua e viesse falar com ele, eu tenho certeza que ele ia sorrir para esse mendigo. Eu tenho certeza. Se passasse um bandido e viesse perto dele, eu tenho certeza que ele ia abrir o sorriso para essa pessoa. Então eu digo para vocês que o Igor sempre foi assim, com essa alegria, sempre trouxe alegria para dentro da nossa casa, para todos que conviviam com ele, né? Até a gente brincava, Igor, você podia ser um candidato a presidente, porque você fala com todo mundo, você mexe com todo mundo, né? E é isso, gente, a alegria do Igor é contagiante na nossa vida, na nossa casa, né?
tudo tinha alegria, ele já acordava com aquela alegria, já querendo abraçar a gente, já querendo ajudar, da forma dele ele queria ajudar, né? Por isso que a gente sempre deixava ele participar de tudo, gente, a gente deixava ele participar, né? O meu esposo trabalhando aqui, meu esposo dava ferramenta, colocava ferramenta assim na mão dele, e aquilo para ele era a maior alegria do mundo. Procurava me ajudar, às vezes eu dava alguma coisa para ele me ajudar, segurar alguma coisa na mão, para dizer que estava me ajudando. Então, gente, qualquer coisinha para ele era motivo de alegria. E pra gente principalmente, porque a gente se pressionava das coisas que ele fazia, gente. Tinha coisa que o Igor fazia que a gente ficava admirado, de tanta vontade que ele tinha de fazer as coisas, a vontade que ele tinha de viver. O Igor sempre teve vontade de viver, sempre teve uma alegria muito grande, sempre gostava de ajudar, de participar de tudo, gente. Mesmo que ele não conseguisse fazer, ele queria estar fazendo, se esforçando para ajudar a gente, de alguma forma, né? Então a gente deixava ele participar de tudo que a gente fazia, né? A gente não tinha diferença nenhuma porque ele não andava, porque ele não falava, não tinha diferença nenhuma aqui dentro dessa casa, com os irmãos, nada. Ele era sempre tratado da mesma forma, ele estava sempre junto com nós. A gente nunca deixou o Igor sozinho dentro de um quarto, isolado sozinho, nunca. O Igor sempre esteve em contato com a gente, sempre em contato com as pessoas. Nunca escondemos o Igor de ninguém. Tanto que a gente levava ele para as festas, todo mundo conhecia ele, todo mundo gostava de vir falar com ele. Então isso para nós foi uma bênção, né? Foi uma bênção. Né? E aí eu estava pensando, né, que ele foi muito rápido embora, né? Ele pegou a pneumonia, a gente levou ele 2 vezes no hospital, gente. Ele fez exames, deu que ele estava com infecção no pulmão. E mesmo assim eles mandavam para casa. Eles mandavam para casa, não seguraram ele lá. Coisa que eu acho muito errado, porque eu não sei qual que os desígnios de Deus, né? Eu não sei se ele tivesse ficado da primeira vez já internado, ele tinha ficado bom. A gente não sabe, mas é o que a gente pensa, né? Poderia ter evitado isso, mas a gente não sabe, né? Então a gente levou ele 2 vezes no hospital e eles mandavam para casa. E aí ele foi piorando, o quadro dele foi piorando, ele ficou muito ruim em casa, né? Ele não conseguia nem respirar, né? Ele não tinha ar para puxar para respirar, ele gemia muito. Então aí a gente levou ele novamente para o hospital, foi quando internaram ele. Aí internou, e aí aquela noite ele não conseguiu dormir lá no hospital. Eu chamava as enfermeiras não iam, gente. Eu chamei quase a noite inteira a enfermeira não foi no quarto. E aí chegou no outro dia, o médico viu que ele não estava bom, foi até um fisioterapeuta que foi lá fazer uns exercícios nele lá para o pulmão, né? E aí esse médico decidiu colocar ele na UTI. E ele ficou... E da UTI, depois que ele foi para a UTI, a gente não viu mais ele acordado. A hora que ele entrou na UTI, a gente não viu mais ele acordado, né? E isso é muito difícil, porque foi a última vez que a gente viu ele acordado e ele já não respondia, gente. A gente falava com ele, ele não respondia, né? Então foi muito difícil. Só que ele foi para UTI, a gente tinha aquela esperança, né? Nunca passava pela cabeça da gente que o Igor ia embora, né? A gente tinha uma esperança tão grande, né? No início, quando ele estava lá, os médicos falavam que o estado dele era grave, né? Mas a gente falava, doutor, a gente não vai perder a esperança, a gente tem fé em Deus, a gente vai lutar e ele vai sair daqui, né? A gente crê nos médicos dos médicos. E um dia antes dele falecer, a infecção dele já tinha baixado. O médico veio falar pra gente que estava baixa, porque uns dias atrás estava 30.000, gente, a infecção do Igor. O normal de uma pessoa assim que não tem infecção, nada, é de 10.000 lá. E ele já estava de 30.000. Aí a gente chegou lá no dia, não sei se foi um dia antes que ele faleceu ou 2 dias antes. O médico falou que tinha baixado para 12.000.
Então imagina só a alegria que a gente ficou. Falou, poxa vida, meu Deus, como que o Igor tá melhorando, né? Logo ele vai sair daqui. Só que ele estava usando o oxigênio, ele ainda estava precisando do oxigênio, né? E ele estava em coma induzido, gente. Ele ficou em coma induzido e aí a gente ficou naquela alegria tão grande, achando que o Igor, né, ia vir para casa, né? A gente ficou tão feliz, contava para todo mundo, né? Mandava mensagem para as pessoas que queriam saber, né, como que ele estava, né, que gostava dele. E aí a gente falou que ele estava melhorando, estava se recuperando. E aí, quando foi na sexta-feira do dia 19 de julho, eu estava aqui fazendo as coisas, meu marido tinha saído com o Guilherme para mexer com um cavalo de um amigo dele que estava doente. E aí o telefone tocou, eu estava mexendo nas roupas, no tanque. E aí eu não dei, né? A hora que eu fui ver, eu vi que era o número do hospital, eu já entrei em desespero. Aí a minha filha falou, calma mãe, não é nada, né? Às vezes é para falar que o Igor tá acordando, que é para ele ir lá. Ainda minha filha falou assim, né? Aí eu liguei pro meu marido, desesperada, pro meu filho, que meu filho tava com o telefone. Aí meu filho veio com meu esposo e a gente foi. Só que a gente já chegou lá, gente, o doutor já saiu lá fora e já falou que não teve jeito, que ele teve uma parada cardíaca e veio a óbito, né? E faleceu. Aquilo, meu chão desabou, porque eu não acreditava nisso. Eu não estava acreditando numa coisa dessa, né? Fazia 3 anos que eu tinha perdido a minha mãe, fez 3 anos dia 16, né? Do mesmo mês de julho, fez 3 anos. E aí aquilo veio tudo na minha cabeça. Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Isso é uma loucura que o médico tá falando. Olha, eu fiquei louca da cabeça, louca. Meu marido não sabia o que fazer mais. Meu marido entrou em desespero. Eu falei, eu não acredito que meu filho foi embora, eu não acredito. A gente não teve nem a oportunidade de ver ele mais, né? De ver ele vivo. A gente não teve a oportunidade de dar um abraço. A gente não teve oportunidade de estar perto, né? Na hora que ele foi embora, ele estava sozinho, não estava nem com a gente. Isso é muito doloroso, nossa. Aí eles falaram, a gente queria entrar lá, mas eu não quis nem entrar. Hoje eu me arrependo, eu devia ter entrado. Mas a gente não quer ver o filho da gente nessa situação, né? A gente quer ver o filho da gente bem. Eu tinha tanta esperança, tanta fé em Deus, eu e meu esposo, nossa, a gente tinha tanta fé que nosso filho ia sair dali vivo, que a gente ia trazer ele para casa. Isso não aconteceu, gente, isso não aconteceu, porque Deus quis assim, né? Deus quis assim, não foi a gente, eu não sei, gente, sabe, é muito doloroso, né? Me perdoem eu tá chorando porque é difícil eu contar isso, né? Eu perdi minha mãe fez 3 anos, agora perdeu meu filho. Gente, isso daí é uma facada dentro da gente. Isso aí é muito difícil. A gente nem se recuperou direito de um luto, de uma perda. Perdeu outro. E um filho ainda, um filho. É muito difícil. Eu digo para vocês que amem o filho de vocês. Eu tenho um menino e uma menina ainda, né? Amem o filho de vocês. Porque quando a gente perde um filho, gente, nenhum outro substitui. A gente ama os outros, com certeza. Mas o lugar daquele que foi embora não é substituído de jeito nenhum. Não é. Aquele vazio fica. Aquele vazio continua, aquele buraco continua dentro da gente, né? As pessoas falam, ai, mas ele tá com Deus. O Igor sempre esteve com Deus, gente. O Igor era um anjo, não importava se era na terra que ele estava aqui, ele estava com Deus. O Igor era um anjo, ele não tinha pecado nenhum. O Igor não tinha maldade no coração nenhuma. Então ele estava com Deus também aqui, né? Só que Deus quis ele lá, junto dele, né? O Igor nunca fez maldade para ninguém, o Igor nunca teve o coração sujo, né? Então eu acredito que aqui na terra também ele estava com Deus, né? Mas ele quis assim, né? Ele quis ele ir lá junto dele, a gente nunca vai entender, né? Nunca tem uma explicação, a morte não tem explicação, né?
Mas eu digo para vocês, amem o filho de vocês, a filha, ame, gente, porque, olha, perder um filho não é fácil. É a dor mais terrível do mundo, a mais terrível, não tem outra dor pior. É a dor de perder um filho, é a pior dor do mundo. Então amem, dê valor à sua família, amem enquanto vocês têm, porque é duro. Você perder, perder aquela pessoa que você ama, nossa, faz muita falta, muita falta. O Igor faz muita falta pra gente, né? Só Deus sabe, né? Os irmãos sofrem, o pai sofre, a mãe, a família que o ama sofre, né? Então é difícil, é muito difícil. Então, amem seus filhos, as crianças pequenininhas, deixem ele fazer bagunça, deixa. É tão bom ver os filhos fazendo bagunça, a gente chamando atenção. É tão bom, gente. Então, deixe seus filhos brincar, né? Dê sempre o exemplo, né? Fale sempre de coisas boas para os seus filhos, né? Estejam presentes na vida deles, né? Porque esse mundo tá tão difícil, esse mundo de internet, de celular, tá tão difícil, gente. Então, dê atenção para os seus filhos, ouçam os seus filhos, né? Passeie com os seus filhos, ouçam eles, né? Porque muitas vezes eles querem falar algo para os pais e os pais não dão ouvido, eles vão procurar lá fora os amiguinhos para falar. Eles vão sair para a rua. Então, dê atenção para os seus filhos, converse com os seus filhos, falem da vida, falem como que é a vida lá fora, né? Explique, conte tudo, fale tudo, né? Esteja presente na vida deles, porque só quem perde sabe como é difícil, né? Então ame seus filhos, estejam presentes na vida deles, tá bom? Isso que eu tenho para falar para vocês. E eu também pensei muito, né? Eu pensei muito, né? Que não é fácil a gente perder um filho, mas a gente tem que seguir. Eu tenho certeza que se o Igor tivesse vivo, ele ia transmitir essa alegria pra gente, que ele sempre transmitiu. Ele não ia querer ver eu triste, ver eu ser deitada numa cama só chorando, né? Lógico que vai ter os momentos de tristeza, vai ter os momentos que eu vou chorar, sim, mas ele quer ver a gente alegre, quer ver a gente trabalhando feliz da mesma forma. Eu tenho certeza que ele não gostaria de me ver ali jogada, só chorando em cima de uma cama, porque não vai ter jeito, gente, não tem volta, não tem volta. Então a gente tem que fazer o possível para viver, né? E saber que ele gostaria de ver a gente feliz, né? Que a gente tem que viver alegre, feliz, né? Com os irmãos dele, com a nossa família, né? Porque era isso que ele era, feliz, né? E é isso que ele vai querer ver a gente, feliz. Então eu vou fazer o possível, gente, para mim poder continuar firme, não desanimar da vida, né? Porque eu tenho certeza que era isso que o meu filho queria, ver eu, o pai dele, os irmãos, tudo ali feliz, do jeito que ele sempre gostou, sempre alegre, continuar fazendo as coisas que ele gostava, né? Lembrando dele, sempre de coisas boas. E é isso que eu vou fazer, gente. Eu vou fazer o possível. Não é fácil, mas eu vou fazer o possível para seguir a minha vida, né? Continuar lutando, né? Cuidando dos irmãos dele, ajudando o meu esposo no que for preciso, para a gente continuar aí a nossa vida, para a gente vencer na vida, né? Para a gente poder passar coisas boas para as pessoas, né? Falar do que era nosso filho, né? Falar sempre para as pessoas do nosso filho, que ele jamais será esquecido, da alegria que ele era, da alegria que ele transmitia para as pessoas. Então é isso que eu tenho que fazer, né? Procurar forças da onde eu não tenho, buscar forças em Deus, né? Para me fortalecer, para mim poder ajudar os outros, né? Meus filhos, né? Meu esposo, para a gente estar forte junto um com o outro. Então eu vou fazer o possível para mim poder seguir, né? A nossa caminhada, a nossa luta, que nem o Igor sempre quis, né? Com alegria, transmitir alegria para as pessoas, fazer o nosso trabalho, né? E do jeito que a gente era antes, né?
da mesma forma que ele, quando ele estava aqui com a gente. Então, eu tenho que buscar forças em Deus para mim poder seguir, gente. Para mim não desanimar, para mim não desistir. Porque tem muitas pessoas que dependem de mim, dependem do meu esposo, e a gente não pode desistir. E eu tenho certeza que era isso que o Igor queria, ver a gente bem, né? Então eu vou me segurar, né? A hora que eu tiver que chorar, eu vou desabafar, mas eu vou fazer o possível para mim viver, né? Que eu tenho que viver, né? A nossa vida normal, o nosso dia a dia normal, continuar aí a nossa vida. Se a gente tiver que fazer alguma coisa aqui, um almocinho, um churrasco, a gente vai fazer, a gente vai lembrar dele com muita alegria, né? Que eu tenho certeza que é isso que ele queria. O Igor nunca foi um menino triste, o Igor sempre foi um menino alegre e a gente vai viver por ele. A gente vai continuar vivendo por ele, porque era isso que ele queria, viver. Ele sempre quis viver, sempre mostrou essa vontade de viver, essa alegria. Então eu não posso desistir, eu não posso. Mesmo sendo difícil, eu tenho que lutar, eu tenho que seguir o meu caminho, né? Sempre pensando que ele foi feliz, né? O tempo que ele esteve com nós, ele sempre foi feliz, ele teve alegria. Ele veio nesse mundo para mostrar o amor verdadeiro, o amor puro, né? Que a gente conheceu um amor verdadeiro, um amor puro, né? Tendo ele aqui com a gente. Então é isso que a gente tem que continuar, passar para os irmãos isso, que o irmão dele foi um irmão de muita alegria, né? Que transmitia muito amor, né? Tinha muita fé em Deus e que queria viver. Então a gente tem que fazer isso por ele, viver, continuar vivendo e falando dele para todos, da alegria contagiante que ele era na nossa vida, né? É isso, gente. Eu vou fazer o possível, o impossível para mim não não esmurecer, né? Não desanimar, né? Segurar firme na mão de Deus, que eu sei que lá em cima tem um anjo olhando por nós, né? Tem um anjinho olhando por nós. Dá força para os irmãos, né? Que os irmãos sofrem muito também, pro pai. E é isso que eu tenho que ser na vida dos meus filhos, do meu esposo, né? Mostrar que, perdão, que a gente tem que seguir, né? A gente não pode desanimar, tá bom, gente? Então é isso que eu vim aqui falar para vocês, tá? É essa mensagem que eu quero deixar, né? Ainda não tá sendo fácil, não, né? Não é porque eu tô aqui falando com vocês que tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Tá sendo muito difícil. Faz 2 meses apenas que a gente perdeu o nosso filho, né? Mas eu tenho que colocar na minha cabeça isso, né? Que daqui a pouco eu começo a ficar doente, aí é pior, né, gente? Que eu já tô me sentindo muito mal, eu andava me sentindo muito mal, a minha saúde não estava muito boa, não estava boa, então eu tenho que pensar que eu tenho gente que depende de mim e eu vou continuar lutando até o dia que Deus quiser. Eu vou continuar lutando, cuidando da minha família, dos meus filhos, né? É assim que eu fiz pelo nosso Igor, né? Cuidei dele até a hora que Deus levou, né? Até a hora que Deus quis ele para ele, eu cuidei com muito amor, muito carinho, e eu falo que se fosse possível cuidar 100 anos dele, eu cuidaria. Com dor ou sem dor, eu cuidaria dele, eu e meu esposo, com toda a certeza do mundo, porque ele foi o maior exemplo que nós tivemos na nossa vida, foi esse menino. Esse menino aí deixou um exemplo muito grande de amor, de alegria, né? Que é isso que a gente tem que transmitir no mundo de hoje que a gente está vivendo, né? Passar amor para as pessoas, né? Passar respeito, né? Não pisar em ninguém, né? Muitos acham que porque tem alguma coisa é mais que os outros. Não é nada, gente. A gente não é nada nessa terra. Então, gente, é isso que a gente vai fazer. Seguir lutando, feliz pelo nosso filho Igor, né? Passar coisas boas por causa do nosso filho Igor, porque ele foi um exemplo de vida. Ele foi um exemplo de amor e de alegria, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Era isso que eu precisava falar com vocês, né? Que já tem uns dias que eu queria falar, mas a dor é demais, né, gente? Então a gente vai buscando forças para poder vir aqui tá falando. Então eu vou fazer o possível e o impossível para continuar lutando, seguindo, por amor ao nosso filho, tá bom?
e por esses que estão aqui ainda, gente, que depende da gente, né? Eles estão aí, estão estudando, tem a vida toda aí pela frente, então a gente tem que ser exemplo para eles, né? E falar para eles que o irmão foi um exemplo de vida, né? Sempre quis viver, então a gente não pode desanimar, não. A gente tem que seguir por ele, tá bom? Um grande abraço a todos.